Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Na aula anterior, nós conversamos sobre o que é geografia, o que a geografia estuda e as diferentes paisagens que existem no espaço em que nós vivemos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre dois conceitos de geografia que causam confusão, apesar de serem simples: lugar e território. O lugar é uma porção do espaço em que nós vivemos. A minha casa é um lugar, a padaria é um lugar, o shopping é um lugar. O território geralmente se refere a um espaço geográfico que tem um governo, que tem um comando. É um espaço maior, onde vivem uma quantidade maior de pessoas e que precisam seguir as mesmas regras que nós chamamos de leis, ok? Para que tenha uma organização, tá? Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela é um território. Então, existe uma lei na cidade de São Paulo, que é a lei de trânsito, ok? Pela lei de trânsito, você não pode circular por determinadas ruas de São Paulo com uma velocidade acima de 50 km por hora, senão você será multado. Todas as pessoas que vivem e que são motoristas e que estão passeando, trabalhando, que vão circular pela cidade de São Paulo, precisam seguir essa regra dentro desse território. Esse território, ele tem vários lugares, e aí cada um dos lugares terá uma regra diferente. É importante seguir as regras dos lugares que nós vivemos? Sim. As regras, elas são diferentes dentro de um mesmo território? Sim. A cidade de São Paulo é um território dentro do território maior que é o Brasil. O Brasil, ele vai ter 26 estados que tem todo o seu território, que abrange mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, ok? E que ele tem outros territóriozinhos menores, que são os estados e as cidades. Dentro dessas cidades, nós temos diversos lugares. Então, quando a gente fala que nós fomos até a região do Pantanal Mato Grossense, nós fomos a um território que fica num determinado estado e ali nós fizemos vários passeios. São os lugares turísticos daquela região, ok? Os meios de comunicação e os meios de transportes, eles vêm evoluindo ao longo dos séculos. E essa tecnologia faz com que as pessoas se conectem, faz com que as pessoas estejam ligadas com o que está acontecendo em todos os lugares, em todos os territórios, em tempo real. As pessoas passam a conhecer diferentes lugares, muitas vezes sem sair de dentro das suas casas. Por quê? Porque ela vai viajar pela internet. Ela vai conhecer as características físicas, geográficas dos lugares. Ela vai conhecer muitas vezes as histórias daqueles lugares sem sair de casa. Isso graças à tecnologia na área da comunicação. A rede de transporte encolheu o mundo, mas encolheu como? Ela aumentou a velocidade. Então, o tempo percorrido passou a ser menor. Antigamente, no século XV, os portugueses, para chegar
aqui no Brasil, eles demoravam mais ou menos 60 dias, dependendo das correntes marítimas, dos ventos. Então, eram 2 meses entre Portugal e o Brasil, a colônia brasileira. Hoje, se nós sairmos de São Paulo e formos num voo direto para Portugal, nós gastaremos 8 horas. Esse encurtamento da distância que liga os lugares faz com que as pessoas conheçam a cultura do lugar, viajam até os lugares, se deve ao avanço da tecnologia, seja no transporte ou na comunicação. Entre os lugares, entre os territórios, existem 3 conceitos de geografia que geram confusão também. A palavra divisa, limite e fronteira. Quando eu falo em divisa, eu estou me referindo à separação entre 2 estados. Então, a divisa entre o estado de São Paulo e do Rio de Janeiro é uma rodovia. É a rodovia Presidente Dutra, que quando você passa por essa divisa está escrito ali, bem-vindo ao Rio de Janeiro, se você está saindo de São Paulo, né? Ok? Quando eu me refiro a 2 cidades, eu uso o termo limite. O limite entre São Paulo e Guarulhos, o limite entre São Paulo e Diadema, que muitas vezes a gente só percebe que saiu da cidade de São Paulo e chegou em Diadema, em São Bernardo, em Guarulhos, porque a gente vê outdoors, a gente vê características diferentes, que no normal, na cidade de São Paulo não existe por conta da lei Cidade Limpa, que proíbe esse tipo de propaganda na cidade. Porque o limite ele é invisível, muitas vezes, tá? Diante da quantidade de pessoas que vivem na região. Quando eu falo de fronteira, quando eu utilizo o termo fronteira, eu estou falando na separação entre 2 países. Então eu digo assim a vocês, entre o Brasil e o Paraguai, existe uma parte da fronteira que é a ponte da amizade. É uma fronteira. Por que uma parte da fronteira? Porque pode ser a ponte, só que essa ponte provavelmente ela tem um rio que passa por baixo. Então, uma parte da fronteira foi construída, é a ponte, a outra parte da fronteira é natural, é um rio, é uma floresta. Por isso, as fronteiras, elas podem ser naturais, se provém de elementos da natureza, ou elas podem ser geodésicas, que é a parte construída pelo homem, para que possa facilitar o acesso. Tudo bem? Nós encerramos aqui esse conceito, espero que tenha ficado claro para vocês. Até a próxima, gente!